paz do Senhor Jesus, igreja, bom dia a todos, amém? O Senhor colocou uma palavra no meu coração para esta hora e eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versos 5 em diante. E disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a aparência, nem para a tua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé ali Abinadade e o fez passar diante de Samuel, ao qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse, tampouco é este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram os jovens? E disse, ainda falta o menor. Aleluias. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Aqui, igreja, nós vimos que Deus deu uma ordem para o profeta para ir ungir um outro rei, um novo rei para substituir Saul, porque Saul estava desagradando ao Senhor. Porém, quem escolheu Saul foi o povo. Lá no capítulo 9, fala que o povo olhou para a aparência, né? Que Saul era um homem muito formoso, um homem belo, o mais belo de Israel. Então, o povo gostou da aparência de Saul, né? Aleluias. E Deus permitiu, só que Deus falou que iria acontecer através da vida do Samuel. Aleluias, que ele ia oprimir o povo, que ia fazer injustiça, mas o povo quis e Deus falou, deixa, eles estão rejeitando a mim. A palavra do Senhor não é a você, Samuel, o profeta. Aleluias, eles não queriam que Deus governasse a vida deles, eles queriam o homem governando, porque o homem governando, né, o homem é cheio de pecado, cheio de falha, né, vai fazer coisa que não deve, né? Mas aí Deus permitiu, então deixa Saul governar. Só que aí chegou um tempo que Deus cansou de Saul, né? Deus rejeitou Saul e pediu para que Samuel fosse ungir Davi. Aleluia. Só que o que eu acho interessante, igreja, nessa palavra, é que Deus sabia quem era o rei. Quem seria o novo rei era Davi. Deus sabia que Davi não estava ali na casa. Aleluia, mas Deus permitiu. Olha, igreja, é tremendo. Deus permitiu todos os irmãos de Davi passarem perto da bênção. Prestou atenção? Porque passou um, certo? Falava, tomara que seja eu, e não era. Passou o outro e não era, e o óleo ali para ser derramado, e eles vendo o profeta. Pensa quem não queria ser, né? Escolhido por Deus, derramar a unção do Senhor pelo profeta. Aleluias, o homem que falava direto com Deus. Quem não queria, igreja, naquele momento ser escolhido, né? E passou o segundo, e passou o terceiro, foi passando todos os filhos de Jessé. E até o profeta olhou a aparência. Aleluia, igual o povo quando foi para escolher Saul. Só que aí agora era a escolha de Deus. Não era mais a escolha do homem, não era a escolha do profeta, era a escolha do Senhor. O povo escolheu Saul por causa da aparência, mas Deus não.
Aleluia, e Deus permitiu todos os irmãos passarem perto do óleo, da unção, da bênção, ver o profeta ali. Sabe uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, igreja? Que Davi era o mais novo. Por que o pai não chamou Davi para o sacrifício também? Sabe, é como se eles desprezassem Davi, né, por ser novo. Aleluia, talvez não tinha o porte, talvez não tinha a aparência, né? E eles desprezavam Davi. Davi estava sozinho lá, cuidando das ovelhas do pai. Cadê os outros irmãos para ajudarem? Por que o pai permitiu só Davi cuidar? Né? Que injustiça que é essa, né? Que se a gente olhar isso é uma injustiça. Só coloca um para trabalhar, né? Sendo que tem um monte de filhos. Aleluia, é uma injustiça. Mas Deus, ele não é injusto, ele é justo. E Deus, ele fala que com a mesma medida que nós medirmos alguém, nós seremos medidos. Aleluia, eles rejeitaram Davi. Eles nem chamaram Davi, eles desprezaram Davi. Tanto é que quando Davi foi lá cuidar dos irmãos dele, quando eles estavam enfrentando o gigante, aleluias, quando Davi foi obedecer a ordem do pai, louvado seja o nome do Senhor, os irmãos falaram assim: o que esse presunçoso está fazendo aqui? Então eles desprezavam Davi. Imagina naquela casa como não era com Davi. Mas Deus via tudo. Aleluia, Deus sondava tudo, igreja. Deus esquadrinha todos os corações. E à medida que eles mediam Davi, Deus mediu eles. Quando eles foram passando, do jeito que eles rejeitaram Davi, Deus rejeitou eles também. Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. É a lei da semeadura. E passou um, Deus rejeitou, fez eles verem a rejeição como dói. Passou o segundo, Deus rejeitou para eles entenderem como dói ser rejeitado. Aleluia, passou o terceiro e foi passando, e Deus permitindo. Rejeita, para eles pararem de rejeitar. Louvado seja o nome do Senhor. Nada é por acaso. Aleluia. Deus falou: não olha para a aparência não, porque eu não vejo como o olho me vê, eu olho o coração. Davi matou o urso, Davi matou o leão defendendo as ovelhas, Davi era obediente, Davi era trabalhador, Davi cuidava, só não tinha tamanho, não tinha aparência que eles queriam, mas Davi já tinha o caráter de homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Deus escolheu ele, Deus permitiu. É igual quando Davi fala no Salmos 23, né? Prepara, aleluia, uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Ou seja, talvez aqueles irmãos desprezavam tanto ele, zombavam tanto dele, aleluia, mas Deus honrou Davi na frente de todos. Todos tiveram que ver, aleluia, que Deus é justo, ainda que eles estavam fazendo injustiça. E o profeta falou: ninguém vai sentar para comer, porque por eles recebiam a bênção, né? O óleo, todo mundo querendo, né? Obedecer ninguém queria, defender as ovelhas ninguém queria, cuidar do pasto ninguém queria, mas na hora da bênção, né? Todo mundo ali na fila, na casa para receber, né? Aleluias. Aí Deus falou assim, ó, o profeta falou: agora vai todo mundo, aleluia, vai esperar ele chegar. Ninguém vai comer enquanto ele não chegar aqui. Aleluia. Deus mandando já honrar Davi. E Deus é tão maravilhoso que foi com Davi do começo ao fim do reinado dele. Mesmo quando Davi caiu no pecado, né? Mas ele se arrependeu. Aleluia. E Deus falou: achei Davi segundo o meu coração. Amém? Porque Davi, igreja, ele não desejava mal para os inimigos dele. Ele não desejava a morte dos inimigos dele. Ele chorava, aleluia, quando matavam os inimigos dele, aqueles que desejavam a morte dele. Aleluia. Ele chorava, ele se compadecia, ele fazia justiça. Então Davi, Deus, o próprio Deus falou, né? Achei Davi segundo o meu coração. Sabe o que o Senhor coloca no meu coração, igreja? Que às vezes muitos podem até te rejeitar, muitas vezes podem até te desprezar, né? Muitas das vezes as pessoas podem até não acreditar no que Deus tem com você. Mas Deus, ele acredita. Você precisa acreditar, porque Davi acreditava. Davi enfrentava o leão, Davi enfrentava o gigante, Davi se posicionava, mandou chamar Davi, Davi veio e recebeu a unção ali. Davi sempre estava disposto. Aleluia. Então ele sabia, aleluia, que ele também era um escolhido do Senhor. Amém? Ele não sabia a dimensão, né? Mas ele sabia que Deus era com ele. Amém? Ele era valente. Aleluia. Ele, quando foi para enfrentar o gigante, todo mundo com medo, ele falou: quem que é esse circuso
incircunciso que está enfrentando, aleluias, o exército do Deus vivo. Você vem comigo com espada, lança, eu vou até a ti no nome do Senhor dos exércitos. Olha a garra desse menino, olha a fé desse menino, né? Ele só era pequeno no tamanho, mas ele era grande em fé, grande em amor, porque ele queria defender o povo de Deus, amém? Ele comprava a briga do povo de Deus, ele não comprava a briga só dele, ele defendia as ovelhas do pai dele, amém? Então, se ele era capaz de defender as ovelhas do pai dele, né, que eram uns animais, imagina o povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Deus capacitou, Deus encheu ele de unção, e Deus foi com ele do começo ao fim do seu reinado, amém? Mas, igreja, não despreze o que o Deus derramou na sua vida. Não sinta menos do que as pessoas. Às vezes, talvez, você se acha menor à luz do que um, do que o outro, mas Deus, Ele te ama e Ele te escolheu. E Ele te usa da maneira que Ele te chamou, que você é. Às vezes nós queremos mudar, né? Saul queria que Davi colocasse, aleluia, a armadura dele. Falou, não, veste isso aqui, calça isso aqui, coloca isso aqui. Davi até tentou para agradar Saul, mas não conseguiu nem andar. Falou, não consigo nem andar, retira tudo isso de mim. Porque não era o jeito dele, aleluia, ele só pegou as pedrinhas para derrubar o gigante, porque ele sabia que quem derrubaria aquele gigante era Deus, era o poder de Deus, amém? Ele precisava apenas ter fé e confiar no Senhor. Então nós precisamos apenas ter fé e confiar em Deus, que o que Ele tem que fazer na nossa vida é Ele que vai fazer. Mas eu não sei falar, mas é Deus que vai te capacitar. Mas eu não sei fazer, mas é Deus que vai capacitar. Mas a porta não abre, é Deus que faz abrir, aleluia. Mas a pessoa não me ajuda, mas Deus traz para te ajudar, amém? Confia em Deus, se posiciona, seja como um Davi, fala, Deus, estou aqui, estou aqui, faz em mim o teu querer, amém? Olha, para nós finalizarmos, né, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 em diante, diz bem assim, aleluias, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Às vezes nós podemos nos achar pequenos, muito bem. Jesus era o Filho de Deus, não teve por usurpação ser como Deus, foi servo até a morte e morte na cruz, e Deus foi com ele. Davi foi escolhido rei e ele não desejava vingança de ninguém, não desejava a morte dos inimigos, ajudou o povo, defendeu as ovelhas do Senhor, as almas do Senhor, amém? E nós também não podemos nos achar pequeno, amém? Nós somos filhos, nós somos herdeiros do Senhor, e o Senhor que vai te capacitar. Ele chama as coisas loucas para confundir as sábias, tá bom? Então apenas se posicione e fala, eis-me aqui, envia-me a mim, tá bom? Que Deus quer te usar abundantemente na obra do Senhor, tá bom? Na sua casa, na sua família, aonde Ele te plantar, no seu trabalho, mas nós precisamos deixar Deus agir, tá bom? Porque Deus não vai agir se nós não abrirmos nosso coração. Se nós abrirmos nosso coração, nos posicionarmos, aí Ele vai nos capacitando cada dia mais, tá bom? Deus abençoe a todos, um bom dia, fiquem na paz do Senhor Jesus, assim, quando o Senhor permitir, eu volto. Bom dia, igreja, a paz.